Pessoal, bom dia. Mais uma aula aqui, uma videoaula aqui da fisiologia do exercício descomplicada. O conceito de hoje é o conceito de MET, que esse MET, essas siglas, elas significam então equivalente da taxa metabólica. O que seria isso, esse equivalente da taxa metabólica? O objetivo do MET é descrever uma unidade da taxa metabólica, ou seja, o metabolismo, como que eu posso representar ele de uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, ser de uma forma quantitativa. Okay? Então, o objetivo desse termo MET é exatamente isso, dar uma unidade simples do conceito de taxa metabólica e, ao mesmo tempo, servir como uma unidade para medição e estimativa da magnitude dessa taxa metabólica. Contudo, tem dois termos que são mais fáceis de memorizar e entender. O MET ele também pode ser considerado uma unidade da taxa metabólica ou uma unidade do gasto calórico. Por quê? Porque metabolismo, a gente sabe que o conceito de metabolismo são as reações orgânicas, químicas, relacionadas à questão energética, a produção de energia. Ou seja, se o meu metabolismo está alto, significa que o meu organismo está gastando ou produzindo, dependendo ali do sentido que você está, mais energia. Então, o metabolismo, nesse contexto, ele pode ser considerado sinônimo também de produção energética ou gasto energético, tá bem? Então, esses dois conceitos ficam mais fáceis para a gente entender. Então, nesse caso, pessoal, o MET, antes dele aqui, então a gente vai entender que tem o número 1. Um MET seria a forma de quantificar o gasto calórico ou metabolismo de repouso. Ou seja, o metabolismo de repouso foi colocado como um valor equivalente a um MET. Então, se eu tenho repouso, estou lá assistindo televisão, por exemplo, sentadinho, ou assistindo essa videoaula, o meu metabolismo ele vai ser quantificado com o valor de 1 MET. Então, 1 MET é o equivalente à taxa metabólica de repouso, certo? Esse 1 MET, pessoal, ele tem um valor de fato. Esse valor equivale a 1 caloria ou quilocaloria por quilo de massa corporal por hora. Ou seja, 1 MET é igual a 1 caloria por quilo por hora, certo? Então, essa relação é interessante a gente saber, beleza? Isso realmente como se diz, tem que ficar memorizado, tem que ficar na memória da gente, a gente não pode esquecer, tá? Tem que decorar esse valor. Então, no final das contas, desculpem, um MET ele vai servir para quantificar o gasto calórico. Essa é a aplicação prática do conceito de MET. Então, o MET é uma forma de quantificar o gasto calórico, correto? Sendo que 1 MET equivale à taxa metabólica de repouso, certo? Ok? Então, seria só isso. Vamos para a parte prática, tá? Na parte prática, vamos imaginar, então tem um sujeito de 70 quilos, ele está em repouso, pesando 70 quilos, e surge a seguinte questão: qual é o seu gasto calórico diário ou a sua taxa metabólica basal? Repouso é o mesmo que basal, ok? Então, qual seria a sua taxa metabólica basal? Ou qual seria o seu gasto calórico de repouso? Eu já sei que esse sujeito, nessa situação de repouso, ele está consumindo, o corpo, o organismo dele, está utilizando para se manter vivo, as atividades orgânicas dos órgãos, pensamento mínimo, enfim, batimentos cardíacos e por aí vai. Toda essa demanda fisiológica dele equivale a 1 caloria por quilo de massa corporal dele a cada hora. Então, eu sei que esse sujeito aqui, cada quilo de massa corporal dele está consumindo 1 caloria por hora, correto? Mas eu quero saber
o sujeito como um todo, né? Então, o que eu faço? Simplesmente eu vou usar os valores de MET, né, de um MET, eu vou aplicar ele à massa corporal do sujeito e ao tempo diário, correto? Do dia. Então, a taxa metabólica basal dele é 1 caloria, né, por quilo. Se ele pesa 70 quilos, seria então 1 caloria a cada vezes, né, multiplicando 70 quilos. Eu sei que é por hora. Logo, o dia tem 24 horas. Então, eu multiplico por 24 horas. Então, eu sei que esse sujeito, a taxa metabólica basal dele, aproximada, sempre lembrando que em fisiologia é difícil a gente cravar valores, né? A gente pode entender do ponto de vista conceitual, a gente pensar em valores aproximados, tá? É sempre mais, a chance de acertar, a chance de errar é menor, tá bem? Então, esse sujeito gasta em repouso 1 caloria vezes 70 vezes 24. Então, fazendo essa operação, né, essa multiplicação, fica bem simples. A taxa metabólica ou gasto calórico de repouso ou a taxa metabólica basal dele é de 1.680 calorias por dia. Tá? Então, nós descobrimos, né, qual seria se esse sujeito ficasse o dia inteiro sentadinho, assistindo televisão, 24 horas, né? Ele gastaria aproximadamente 1.680 calorias, tá? Lembrando, pessoal, que esse valor aqui é o valor de repouso acordado. Então, o indivíduo em repouso dormindo, o gasto calórico é mais baixo, é em torno de 0,8, 0,9, tá bem? Então, agora, ó, continuando essa questão da aplicação prática. Nós já aprendemos aqui como inferir, né, ou estimar o gasto calórico de repouso de uma pessoa. Inclusive, vocês podem fazer esse mesmo raciocínio com vocês mesmos. Né? Basta vocês saberem qual que é a sua taxa metabólica basal, certo? Bom, ó, saber qual que é a sua massa corporal. Basta você, né, como é né, simplificando, como é 1 caloria, basta você multiplicar o seu peso por 24. Então, você vai saber qual que é a sua taxa metabólica basal ou de repouso diário, tá? Porém, tá bacana, né? Mas o MET ele tem mais aplicações, tá bem? O MET, a segunda aplicação dele é ele ser utilizado como medida de intensidade do esforço, né? Não sei se vocês perceberam, o MET ele também, assim como percentual da frequência cardíaca máxima, percentual do VO2 máximo, velocidade, quilômetros por hora e por aí vai, ele também pode ser uma unidade que indica e quantifica intensidade, correto? Então, a gente já sabe que, do ponto de vista de intensidade, a intensidade mínima, né? A intensidade mínima seria a intensidade onde o sujeito está em repouso, ou seja, 1 MET, ou seja, 1 caloria por quilo por hora. Contudo, vamos imaginar que o sujeito não está em repouso, certo? Por exemplo, o sujeito está praticando lá o esporte dele, né? O mesmo sujeito, 70 quilos, e a pergunta seria: qual é seu gasto calórico após 2 horas de jogo, né? No jogo de futebol, né? O exemplo. Então, qual que seria o gasto calórico dele? Bom, é só a gente aplicar a equivalência novamente, tá? Qual que é a novidade nesse sentido aqui? Para que a gente consiga responder essa pergunta, é preciso saber qual que é a demanda metabólica do futebol. Ou seja, estudos anteriores, né, feitos com espirômetro, que mediu diretamente o consumo de oxigênio e, consequentemente, o gasto calórico, a energia, estudos com indivíduos adultos, né, mostrou que, em média, uma partida de futebol tem o equivale ou é igual a 7 METs. Ou seja, uma partida de futebol demanda 7 vezes a quantidade de calorias ou de energias comparado à situação de repouso. Perfeito? Ou seja, para que eu consiga jogar futebol, eu preciso que meu metabolismo eleve 7 vezes o valor de repouso. Ou seja, o futebol nada mais é então que 7 calorias por quilo de massa corporal, tá? Por hora.
Perfeito? Bom, então vamos raciocinar aqui, né? Como eu já disse, para jogar futebol é preciso 7 vezes mais energia que a energia gasta em repouso. Então, já fica simples de eu saber qual que é o gasto energético ou gasto calórico do futebol. Vamos aplicar novamente o conceito de uma caloria por quilo por hora, né? Então, ó, eu sei que um MET é uma caloria por quilo por hora, né? Então, qual que seria o gasto calórico do futebol desse sujeito? Então, eu pego 7, que eu sei que é 7 METs, multiplico por 1, na verdade nem precisaria, né? Mas vamos seguir a raciocínio. Uma caloria, observe que eu deixo a unidade de caloria, né? Eu não fico colocando aqui quilo, não fico colocando horas, né? Para não confundir. Então, eu deixo a unidade que me interessa, uma caloria, vezes a massa corporal, que é 70, vezes, se é 1 hora, na verdade o futebol durou 2 horas, então vezes 2 horas, tá? Se aqui fosse, por exemplo, fosse, por exemplo, 30 minutos, né, eu teria que fazer a conversão, né? 30 minutos equivale a 0,5 horas. Ou, se aqui tivesse 120 minutos de jogo, né, eu teria que converter 120 minutos de jogo equivale a 2 horas, tá? Então tem que só tomar esse cuidado para avaliar se a unidade de tempo está igual à unidade do equivalente aqui do MET, ok? Só ter atenção com isso. Então agora é só realizar as multiplicações fáceis, né? Então o gasto calórico no futebol é próximo de 980 calorias. Logo, para o sujeito, concluindo, né? Para o sujeito jogar, sujeito de 70 quilos, praticar 2 horas de futebol, o corpo dele como um todo precisa gastar 980 calorias para ele conseguir jogar o futebolzinho dele, ok? Bom, como tarefa, refazer esses exercícios aqui usando você como referência, né? Talvez você pesa 60 quilos, 80 quilos, 90 quilos, né? Enfim, faça o mesmo com vocês para reforçar o aprendizado, tá? O MET também, você já deve estar imaginando, né? Eu fui ler uma vez, tinha uma questão de VO2 com o MET, consumo energético, consumo de oxigênio com o MET. É a mesma coisa. O MET também ele pode ser expresso, a taxa metabólica basal pode ser expresso como unidade de consumo de oxigênio, não só de calorias, né? Porque as duas coisas têm relações, né? A gente vai lembrar que o objetivo do consumo de oxigênio é produzir energia. Então, se eu meço oxigênio, indiretamente eu estou inferindo gasto calórico e vice-versa, tá? Então, o MET ele também tem um equivalente para consumo de oxigênio, tá? Porém, não é exatamente a caloria, tá? O valor de um MET em consumo de oxigênio é 3,5 mililitros de oxigênio por quilo por minuto, ok? Então, observem que a gente muda o valor de tempo para minuto e o valor mínimo, né? O mínimo da caloria é 1, o mínimo do consumo de oxigênio é 3,5. Mais uma vez, um MET equivale ao estado de repouso, ou seja, se eu estiver em repouso, eu estarei consumindo 3,5 ml de oxigênio para cada quilo de massa corporal a cada minuto. Perfeito? Então, essa equivalência também até certo ponto, ela precisa ser decorada mesmo, tá? Então, o objetivo aqui também é quantificar o metabolismo por meio do consumo de oxigênio, tá? E não pelo gasto calórico, perfeito? Mas a ideia é a mesma. Agora, vamos para a parte prática, né? Parte prática no sentido matemático para a gente. Então, eu já vou pular a parte de repouso e vou diretamente para a parte de exercício. Imagina o mesmo exercício, o mesmo sujeito, só que você fez a seguinte pergunta. Tá, Diego, mas quantos litros de oxigênio esse sujeito gastou? Você me falou que ele gastou 980 calorias, mas quantos litros de oxigênio ele consumiu? Né? Qual foi o VO2 dele após 2 horas de jogo? Tá bem? Então a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Relembrando, futebol tem 7 METs. Um MET, né, é igual a 3,5 mililitros de oxigênio por quilo por minuto. Né? Então, eu vou simplesmente substituir os equivalentes. Então, eu vou pegar 7, multiplicar por 3,5, né? Isso aqui é
1 MET. Como é 7 METs, então eu multiplico por 3,5. Substituo 1 kg por 70. Se ele pesasse 60, era 60. Se ele pesasse 80, era 80. Por aí vai, né? E por minuto. Observe que no programa, na pergunta, desculpem, está 2 horas. Só que o equivalente é em minutos, então eu tenho que converter 2 horas para minutos. Logo, 2 horas significa 120 minutos. Então, fazendo a multiplicação, vai dar 205.800 ml de oxigênio. Mas que número, né? Fica um número muito grande, ml de oxigênio. Não dá para a gente ter dimensão disso, né? Então, o que a gente faz? A gente transforma esse valor em valores de litros. Por isso que a pergunta já está em litros. Ó. Então, a gente simplesmente faz essa conversão. É muito simples. A gente faz regra de 3 ou simplesmente anda 3 casas para trás. 205.800, a vírgula está depois do último zero, né? Que é o vírgula 0,0000. Então, basta eu andar com essa vírgula 3 casas para trás. Se eu andar com essa vírgula 3 casas para trás, vai dar 205,8 litros de oxigênio. Tá? Um ponto aqui muito importante é a gente não colocar ponto e vírgula onde não deve. Tá? Nesse cálculo matemático, em cálculos não financeiros, ponto e vírgula significam a mesma coisa. Se eu tivesse colocado um ponto ou uma vírgula aqui, estaria errado. Eu posso interpretar como, se eu colocar vírgula, eu posso interpretar que o valor é 205,8. Se eu colocar ponto, eu também corro o risco de interpretar que é 205,8 e não 205.800. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá bem? Então, ó, é o que eu fiz aqui, ó, né? Eu pus o ponto aqui, né, para mostrar para vocês. Ou, se quiser, eu divido por 1.000. Eu pego 205.800 e divido por 1.000. Então, dá esse valor aqui, tá bem? 205,8 litros. Logo, o sujeito consumiu 205,8 litros de oxigênio para conseguir realizar o exercício futebol dele por 2 horas, tá bem? Né? E eu posso também, como eu expliquei anteriormente, ter uma relação, né, direta entre consumo de oxigênio e gasto calórico, perfeito? Logo, eu também tenho um equivalente, tá? Testes com espirometria mostrou que 1 litro de oxigênio equivale a aproximadamente 5 quilocalorias. Para eu metabolizar o metabolismo de 1 litro de oxigênio, demanda em torno de 5 calorias. É 5,05, tá? Mas a gente arredondou para 5, perfeito? Então, por uma regra de 3, eu consigo, a partir do consumo de oxigênio em litros, estimar também o gasto calórico, né? Simplesmente eu faço uma regrinha de 3, tá? 1 litro está para 5 calorias, logo 205,8 litros está para X calorias, ok? Então eu resolvo a regra de 3, mantenho a unidade de interesse que eu quero, que é calorias, né? Então, X calorias é igual a 5 vezes 205,8. Gasto calórico do futebol, 1.029 calorias, né? Como eu falei anteriormente, se a gente observar, se a gente lembrar da imagem do slide anterior, o consumo lá foi de 900, foi de quase 1.000 calorias, né? Observe que tem uma diferença, não dá exato, tá? Essas relações, elas não são exatas, mais uma vez, né? Então, são estimativas. Na fisiologia, a gente erra menos se a gente pensar em estimativas do que pensar em números cravados, né? Mas é próximo, está dando uma diferença ali de 30, 40 calorias, tá? Pelo resultado direto, pelo MET por calorias, ok? Então, essas são as duas formas práticas de aplicar o MET, né? O MET, ele pode servir como uma unidade de consumo calórico, para estimar o gasto calórico da atividade, e ele também serve para estimar a intensidade do esforço, né? A partir do seu valor. Quanto maior o valor equivalente de uma determinada atividade ou exercício físico, maior é a intensidade ou a demanda metabólica daquela tarefa, tá? Mais uma vez, façam o mesmo, né? Coloquem dados fictícios, substituem outra, eu gosto de vôlei, então deixa eu ver quanto que é o vôlei. Só se eu colocar na internet,
equivalente metabólico do voleibol, ou voleibol, METs do voleibol, METs do handball, por aí vai, tá? Da corrida, de atividades diárias também, vocês encontram na internet, tá? Para quem tem o livro do Macar, Fisiologia do Exercício, ele tem uma tabela com diversas atividades, tanto de exercício físico como tarefas diárias, tá bem? Você tem lá o gasto calórico, você pode brincar com isso aí, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender mais esse conceito e a sua aplicação, tá? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.